Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Graça e paz. Boa noite, Comunidade Batista Nacional, Cruz Alta, né? E a todos os nossos irmãos da nossa comunidade e todos que por algum motivo acabam nos assistindo, né, para a glória de Deus. Vamos para mais uma da nossa aula, né, da Cosmovisão Cristã, que estamos na 3ª edição. E hoje nós vamos falar sobre os pais da igreja, sobre a patrística, né? Então hoje vamos abordar um pouquinho esse tema, que na minha opinião, que eu acho um dos temas mais relevantes da história da igreja. Amém? Quero aqui fazer algumas considerações, agradecer a Deus, né, por esse tempo que Deus tem nos proporcionado, fazer estas gravações, né, que nós temos feito aqui, que graças a Deus nós temos tido condições de fazer, né, essas gravações. Agradecer aqui ao pastor Sandro, né, que é o nosso técnico, né, de som e imagem, e graças a Deus, né, que nós temos um técnico na igreja, e por isso que tem acontecido tudo isso que tem acontecido, né, nós estamos conseguindo fazer todas essas gravações, e mais uma vez pedir aos irmãos, que os irmãos continuem assistindo, compartilhando, com amigos, né, com parentes, continuem ganhando almas através dessas publicações e desses vídeos, né, e continuem sendo edificados através de todas essas palestras e pregações, ensinos que nós continuamos com a nossa atividade. O templo parou aqui, mas a nossa atividade ainda continua. Toda semana a gente está... né, temos lançado palavras de Deus, né, para o povo, não temos deixado o povo sem pasto, né? E a palavra de Deus mesmo diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Amém? Então cabe a nós não desistirmos, né? Esforçai-vos por entrar no reino de Deus. Irmãos, nessa noite vamos começar fazendo aqui uma leitura. Eu quero compartilhar com os irmãos a leitura de um texto bíblico que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 13. E a palavra do Senhor diz assim: Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 15 diz assim: Sendo assim, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto em viva voz, quanto por meio das nossas cartas. Olha só, amém? Então a tradição oral é muito importante, e a transmissão desses documentos que foram nos passados através das tradições. Então isso é muito importante. A própria Escritura em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo dando essa recomendação, né, que a gente tem que atentar para isso, porque a nossa salvação, ela veio através de Jesus e hoje nos alcança através da sua Escritura. Amém? E aí eu quero falar de um grupo, né, de eleitos, de chamados pelo Senhor, que praticamente foram os que ajudaram na compilação desse material. É um grupo determinado de pessoas escolhidas por Deus, né, para que hoje, praticamente mais de 2000 anos de história, né, da igreja, toda a nossa teologia, que hoje está toda ela dogmatizada, né, sistematizada, né, e como que isso foi possível ser preservado e chegado até nós, né? Então, nas últimas aulas, até o Pinali, né, o Alexandre Pinali, abordou muito essa questão do credo dos bispos, né, e das escrituras, né, como base de toda a cristandade, né?
E tudo isso, nós chamamos isso da tradição da igreja, né? Então, a tradição da igreja é muito importante. A tradição não é aqueles costumes que a gente vive no dia a dia. Nós estamos falando uma tradição da ortodoxia da Escritura Sagrada. Amém? E aqui eu quero comentar já um texto que diz assim, ó, ele tem a sua originalidade na igreja do Ocidente do século II. Os pais apostólicos foram homens que tiveram contato direto com os apóstolos, ou que foi citado por algum deles. Para 3 indivíduos, Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, esta intitulação é regularmente aplicada, principalmente Policarpo, né? Para o qual existem evidências de contato direto com os apóstolos. Até aqui. Irmãos, falar sobre os pais da igreja é um dos maiores desafios da teologia moderna. Com certeza. E eu estava comentando com o pastor Sandro, antes de nós fazer essa gravação, que hoje, na internet, no Google, a gente consegue achar muitos materiais hoje de pesquisa e de estudo, né? E que nos facilitam hoje buscar o conhecimento, né? Claro, também observando muito a sua fonte para que nós não venhamos errar naquilo que a gente está buscando, né? Mas o interessante é que eu já vinha pesquisando isso aqui já há mais de 5 anos, eu venho já estudando, né, sobre a patrística, sobre os pais da igreja. E há uns anos atrás, eu sempre sonhei em nós, como cristãos, trazer esse conteúdo para um ensino da igreja. Porque é uma coisa, irmãos, não sei se vocês perceberam isso, mas é uma coisa muito difícil de ser estudado a nível eclesiástico dentro da igreja. É muito difícil. Você não acha. Geralmente você vai achar isso em seminários de teologia, você vai achar em cursos de teologia, né? Vocês vão achar esse estudo, né? Mas achar no ensino local da igreja, na congregação cristã, é muito difícil. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo já é um trabalho assim, ó, eu vou dizer, é desbravador isso aqui. É fantástico isso que a gente tem feito, esse estudo sobre a história da igreja. Falar sobre a patrística, principalmente. E voltando ali ao que eu estava dizendo antes, né? Esse material ele é difícil de achar até na internet. Dentro do estudo, dentro do nosso viés teológico reformado, é muito difícil. Porque os maiores detentores desse material histórico ainda são os católicos romanos. Você vai achar muito desses estudos ainda dentro do catolicismo, né? Então eu quero fazer aqui a abordagem aqui para os irmãos compreender um pouco o que eu estou falando, né? E a gente deveria já começar se perguntando o seguinte: como que nós deveríamos ver os pais da igreja? Então, a primeira coisa, como que nós deveríamos ver isso? E vamos acabar vendo. O catolicismo romano e a ortodoxia oriental, ou seja, a igreja ortodoxa do Oriente, né? Eles têm esse tema como veneração, né? Eles acabam, e a gente vai observar nos estudos, que esse tema ele é como uma veneração, eles veneram isso dentro do catolicismo romano, né? Eles acabam venerando demais, acaba até indo para o campo da idolatria um pouco, né? Eles dizem que é uma veneração a nível de honra, mas às vezes acaba sobrepondo isso, acaba indo até para uma questão mais de idolatria. E a ortodoxia oriental também acaba entrando por esse ramo. Eles não têm lá as estátuas, né? Aqui a igreja católica romana, né? Isso a gente vai estudar mais adiante, né? Na Idade Média. Nós estamos ainda na Idade Antiga. Nós vamos estudar mais à frente que quando houve a cisão da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente. Isso foi no ano 1054 da era cristã. Ali houve o rompimento da igreja católica com a igreja ortodoxa, que hoje é a russa, né? Mas até esse período, qual é uma das características que tem essas duas igrejas? O catolicismo romano, eles têm estátuas dentro da igreja que simbolizam esses pais da igreja. Muitos pais da igreja e muitos santos que foram canonizados ou santificados pela igreja. Então, eles têm muitas vezes isso em forma de estátuas, né? Para fazer uma representação desses homens que tiveram uma influência na igreja. E lá na igreja oriental, na igreja ortodoxa, eles não têm estátuas,
mas eles têm os chamados os ícones dos santos. Então vocês vão ver que a igreja ortodoxa ela tem essa característica lá no Oriente. Eles têm praticamente que são quadros pintados com as faces dos santos, isso é chamados os ícones. Então os católicos têm as estátuas, né, representativas desses santos, e a igreja ortodoxa ela tem os ícones, que praticamente são os quadros com as faces desses santos. Então, os pais da igreja, geralmente dentro dessas duas vertentes, elas são vistas dessa forma. E pelos protestantes, né? A tendência dos protestantes é o quê? É ignorar muitas vezes que os pais da igreja fazem parte da nossa história e da nossa teologia. Por isso que é um material que é muito difícil de ser ensinado e divulgado nos dias de hoje na igreja, e até como um ensino dentro da nossa comunidade cristã. Então, qual é a posição adequada para nós se comportar diante desse ensino dos pais da igreja? A posição adequada é a seguinte, que os pais da igreja são seres humanos normais que nem nós, que muitas vezes eles acabam errando, né? Porque eles têm muitos erros, né? Mas que eram pessoas muito fiéis e devotos à fé cristã. E essa é a maior característica dos pais da igreja, né? O próprio Calvino, né? João Calvino, nos seus escritos, quando Calvino começou a desenvolver a teologia reformada, né? Dentro do calvinismo do século XVII, ele dizia que o consenso dos primeiros 5 séculos da igreja é muito importante. Calvino, ele disse que os primeiros 5 séculos da igreja são cruciais para a teologia da cristandade, ele não deve ser descartado. Então, amados irmãos, toda a base doutrinária, né, da nossa doutrina, hoje, existente, dentro do protestantismo, eu não vou citar o catolicismo e nem a ortodoxia, porque a teologia deles ainda foi formada até o século XV, XVI, até o período da escolástica, né? Então, o que nós estamos falando, o pai da igreja, que é o período da patrística, né? Que são os pais da igreja, né? E o texto que nós falamos, irmãos, e citamos aqui, os pais da igreja ali, como nós falamos ali anteriormente, eles foram, por que eles são os pais da igreja, né? Porque eles têm uma proximidade muito grande com a era apostólica. É por causa disso. A era apostólica ela termina no ano 100, praticamente no ano da morte do último apóstolo de Jesus Cristo, que é o apóstolo João. Tá? Então, quando o apóstolo João morre em Éfeso, ali encerrou o quê? O período apostólico da igreja. Agora, a partir de João, vai entrar o período dos pais apostólicos. Tá? Então, vocês vão ver que desses pais apostólicos, tem alguns ali que tiveram contato com os apóstolos. Né? E é esse que é o interessante, irmãos. Aí há uma divisão, né? Há uma divisão que a teologia tem outras divisões, mas a clássica dentro da nossa teologia reformada é essa. Podemos dividir os pais da igreja em 3 grupos, a saber, pais apostólicos, que nem eu falei agora há pouco, os apologistas, né? Apologistas ou aqueles que defendiam a fé, que são os que defenderam a fé, né? Que praticamente foi nesse período que começou a heresia e a ortodoxia foi sendo formada, e o cânon das escrituras foi sendo forçado a ser formado por causa disso, né? Porque teve que haver uma defesa da fé nesse período, por causa das heresias que se formaram, estão querendo se formar no seio da igreja. Então, os apologistas são aqueles que defenderam a fé, nesse sentido, né? Então, os pais apostólicos, os apologistas e o terceiro grupo, que são os polemistas, ou também são chamados de dogmáticos, pais dogmáticos. Esses aqui, praticamente, que encerraram, praticamente, também, até as escrituras, né, que tem um dos pais da igreja ali, que traduziu a Bíblia que nós temos hoje, né, que é Jerônimo, né? Então, que é no século IV da igreja, que são os polemistas ou dogmáticos. Então, ali, praticamente, toda a base doutrinária sobre salvação, sobre pecado, sobre igreja, sobre a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo já estava formada
né? Então já tinha uma teologia formada sobre esses assuntos. Então encerra ali com os polemistas e dogmáticos, né? Então essa divisão. Todavia devemos levar em conta que muitos deles pode se enquadrar em mais de um desses grupos, devido à vasta literatura que produziram para a edificação e defesa do cristianismo. E também, de acordo, né, com as circunstâncias, exigiam, como é o caso de Tertuliano, né, considerado o pai da teologia latina. Sendo assim, então, temos os pais apostólicos, dentro desse grupo dos pais apostólicos, né, foram aqueles que tiveram relação mais ou menos direta com os apóstolos, tá? E escreveram para a edificação da igreja, geralmente entre o primeiro e o segundo século. Tá? Os mais importantes desses foram Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Pápias e Policarpo. Tá? Então, esses praticamente foram os primeiros pais da igreja. Tá? E, irmãos, e o Policarpo aqui, esse aqui, o pai da igreja, é o que andava nos pés do apóstolo João. Só para vocês terem uma ideia. Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João em Éfeso, né? Provavelmente, eu estava lendo, eu tenho um livro lá em casa que fala sobre a história do apóstolo João com o Policarpo, né? Isso não é bíblico, mas é uma história que é relatada até por um autor que é do filme Deixados para Trás, né? E ali ele vai fazendo a narrativa que provavelmente Policarpo praticamente viu o apóstolo João compilando o Apocalipse, escrevendo, né, e relatando. Então Policarpo provavelmente tenha sido uma testemunha ocular desse relato, de ser ali escrito o Apocalipse do apóstolo João. Olha só a importância disso, né? E daí aí que nós temos também o grupo dos apologistas, né, que foram aqueles que empregaram todas as suas habilidades literárias em defesa do cristianismo, que é o que eu falei antes. Então, os apologistas são aqueles que fazem a defesa da fé. Que tiveram as suas habilidades literárias em defesa do cristianismo perante a perseguição do Estado, né, que nós já falamos nas outras aulas, né, as perseguições da igreja, né. Geralmente, esse grupo se situa no segundo século. E os mais proeminentes entre eles foram Tertuliano, de novo, né? O outro foi Policarpo. Tertuliano, Justino, o mártir, né? Que na verdade foi o primeiro, Justino Mártir foi o primeiro apologeta da igreja desse período, e Teófilo e Aristides. Aí depois vai vir os polemistas, que são os pais desses grupos, não mediram esforços para defender a fé cristã também, das falsas doutrinas surgidas fora e dentro da igreja. Geralmente estão situados no terceiro século para o quarto século. Os mais destacados entre eles foram Irineu, Tertuliano, Cipriano e Orígenes, né? Então, irmãos, aqui nós citamos alguns dos pais da igreja, né? Alguns deles, mas tem mais outros, né? Esses aqui são os mais proeminentes. Eu sempre falei e gostaria de falar para os irmãos que esse período, né, da história da igreja foi o período de maior produção literária que a igreja teve, assim, de toda, acho que a sua história da igreja, né? É muito conteúdo, é muita inspiração desses homens. E hoje nós não podemos fazer aqui um estudo exaustivo sobre eles, porque tem muita coisa a ser falada sobre os pais da igreja e sobre o material que eles produziram, né? Então, aqui a patrística praticamente fala sobre isso, né? Sobre o material que foi produzido pelos pais da igreja. Existe um estudo chamado a patrologia, né? A patrologia, na verdade, é o estudo dos pais da igreja, na verdade. É isso, né? Então, tem muita coisa, irmãos, a ser estudada. Muita coisa. Então, aqui a gente está dando só um panorama, um pouco do panorama da história da igreja. Mas mais uma vez, eu reforço aos irmãos, que nós estamos aqui num dos tripés, uma das bases mais importantes da história da igreja cristã. Se a igreja cristã hoje está de pé hoje, na modernidade que nós estamos vivendo hoje, né, o que ainda sustenta a verdadeira sã doutrina hoje é pelo que foi fundamentado pelos
pelos apóstolos, né? Porque a própria Escritura fala isso em Atos dos Apóstolos, né? Que nós estamos fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos, isso está em Atos 2. Então nós temos que perseverar nisso, né? Na doutrina dos apóstolos. E a partir deles, os seus seguidores, né? Que a geração que veio depois, que são os pais apostólicos. Então, essa geração que se divide nesses 3 grupos, praticamente compilou tudo que nós temos sobre doutrina da fé cristã. E eu quero dizer para os irmãos que acrescentar ou tirar tudo que foi já dogmatizado durante esse período, sem medo de dizer isso para os irmãos. Tirar ou acrescentar disso aqui, principalmente da Escritura Sagrada, porque foi o único livro de referência que eles tiveram, foi a vida dos apóstolos, né? A vida dos apóstolos e a Escritura Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo que foi deixado, fora isso aqui. Tirar ou acrescentar naturalmente e logicamente é considerado um herege. Está fora da fé cristã. Amém? Então é muito sério esse negócio. Não é só saber a história, mas é se aprofundar um pouco das nossas raízes históricas e também naquilo que nós cremos, né? Na nossa fé cristã. Então aqui vou pegar aqui alguns principais, né? Clemente de Roma, que foi entre o ano 30 e o ano 100 da era cristã, né? Clemente de Roma. E, na verdade, Clemente de Roma, segundo a teologia, esse aqui foi o primeiro pai da igreja, né? Ele foi o primeiro pai da igreja. Teve Inácio de Antioquia também, que veio logo depois, que entre o ano 117, né, da era cristã. E aí, logo depois, já vem Policarpo, né? Policarpo, esse aqui é famoso. Esse aqui, ele andou com o apóstolo João, né? Sobre a sua infância, família e formação, não temos informações precisas. Contudo, há documentos históricos, né? Ele escreveu bastante sobre ele. Graças a alguns testemunhos fidedignos, podemos reconstruir a sua personalidade. Foi discípulo do apóstolo, né? Olha aqui, do apóstolo João, amigo e mestre de Irineu, que o Irineu é o que veio logo depois dele, um dos pais da igreja, Irineu. Irineu andou sobre os pés de Policarpo, e Policarpo andou sobre os pés do apóstolo João. Amém? Tendo ainda conhecido Inácio, sendo consagrado bispo da igreja de Esmirna, ó, e Inácio já foi bispo de Esmirna, numa das igrejas da Ásia. Quanto aos seus escritos, a única epístola que restou desse antigo pai da igreja é a sua carta aos Filipenses, exortando-a uma vida virtuosa, de boas obras, e a firmeza e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Seu estilo é informal, com muitas citações do Velho e do Novo Testamento, faz 34 citações, né, do apóstolo Paulo, evidenciando que conhecia a carta de Paulo aos Filipenses, bem como outras epístolas. Todavia, nós temos também o testemunho de Eusébio, né, de Cesareia, na verdade, e Irineu, 5, né, relatando a intimidade de Policarpo com testemunhas oculares do Evangelho. Segundo Tertuliano, Policarpo teria sido ordenado bispo pelas mãos do próprio apóstolo Paulo. Amém? Olha só, que peso, né, esses pais apostólicos, né? Depois teve o Justino Marte, daí já vai entrar na era aqui dos apologetas, entre o ano 100 e o ano 170, Justino Marte, né? Depois, logo, já vem Irineu, esse é o Irineu de Lyon, tá? Depois, logo, o ano 150, o ano 230, nós temos Tertuliano. Tertuliano foi um dos importantes pais da igreja, só para vocês terem uma ideia. Ele era advogado, esse homem era muito inteligente, foi um dos que mais escreveu dos pais da igreja, dessa primeira ala dos pais da igreja, foi um dos que mais escreveu. Para vocês terem uma ideia, Tertuliano escreveu em torno de 600 a 70 vocábulos, que foi ele que criou na língua latina. Foi Policarpo. Uma das palavras que hoje a gente cita, que é trindade, foi ele que criou. Não tem nada a ver, foi desenvolvida por Tertuliano, né? E praticamente a doutrina da trindade é ele que praticamente essa herança, até chegar lá ao século III, no concílio de Niceia, a doutrina da trindade, praticamente foi fundamentada antes por esses pais da igreja aqui,
que foi Policarpo, que esteve aos pés do apóstolo João, e Tertuliano aqui, que defendeu essa doutrina, né? Tertuliano foi o pai das doutrinas ortodoxas da Trindade e pessoa de Jesus Cristo, né? As doutrinas de Tertuliano a respeito da Trindade e da pessoa de Cristo foram forjadas no calor da controvérsia de Práxias, né? Que, segundo Tertuliano, sustenta que só existe um só Senhor, o Todo-Poderoso Criador do mundo, apenas para poder elaborar uma heresia com a doutrina da unidade. Ele afirma que o próprio Pai desceu para dentro da Virgem e que ele mesmo nasceu dela, que ele mesmo sofreu e que ele realmente era o próprio Jesus Cristo. Olha só. Então isso tudo começou já com Policarpo, ali entre o ano 180 da era cristã. Interessante, irmãos. Aí logo depois já vem o outro pai da igreja, Orígenes, né, que foi muito controverso aqui. Entre o ano 185 e 254 da era cristã. Logo depois já vem Cipriano, entre o ano 200 e 258 da era cristã. Depois vem Eusébio de Cesareia, né? 265 a 339 da era cristã. E aí vem Jerônimo, que aí esse eu quero falar um pouquinho sobre ele, 325 a 378. O século IV foi fantástico. Para mim foi a melhor produção que teve, porque esses aqui foram os dogmáticos, né? Foram os que praticamente sacramentaram, eles dogmatizaram a doutrina que nós temos hoje em relação à doutrina do pecado, né? A doutrina da salvação, a doutrina da Trindade, a doutrina sobre a igreja. Esses pais aqui, que já atingem aqui os pais dogmáticos, aqui, esses homens são fantásticos. Amém? Jerônimo, para vocês terem uma ideia, erudito das Escrituras e tradutor da Bíblia para o latim, foi ele que traduziu a chamada Vulgata Latina. Ele traduziu exatamente os 27 livros, né, do Novo Testamento que nós temos hoje na Bíblia protestante. Então, ele traduziu para o latim exatamente essa Bíblia que existe hoje aqui. Então, ela é muito antiga. Imagina, entre o ano 325 e o ano 370. Então, é muito antigo isso aqui, irmãos, né? É conhecida como a Vulgata ou a Bíblia do Povo, né? Foi amplamente utilizado nos séculos posteriores como compêndio para o estudo da língua latina, assim como para o estudo das Escrituras. Nascido por volta do ano 345 em Aquileia, Veneza, extremo norte do mar Adriático, na Itália, Jerônimo passou a maior parte de sua juventude em Roma, estudando línguas e filosofia. Apesar da história não relatar pormenores da sua conversão, sabe que ele se batizou quando ainda tinha entre 19 para 20 anos. Logo após, Jerônimo embarcou em uma peregrinação pelo Império que levou 20 anos. Mas a maior contribuição de Jerônimo está aqui nas nossas mãos. A Vulgata Latina, a tradução dessa escritura que nós temos hoje aqui. Exatamente os mesmos livros. Isso foi Jerônimo que fez. Depois teve Crisóstomo, né? Chamado a Boca de Ouro, né? Um grande pregador eloquente da palavra de Deus. E logo depois aí nós temos o maior doutrinador da cristandade. Quando eu falo da cristandade, estou falando tanto a vertente católica, uma ortodoxa, e a nossa linha, que é a linha reformada. Amém? Agostinho de Hipona, que é entre o ano 354 e 430 da era cristã. Aurélio Agostinho nasceu na cidade de Tagaste, na Numídia, província romana ao norte da África, hoje atual região da Argélia, no ano de 354 da era cristã, e iniciou seus estudos em sua cidade natal, seguindo depois para onde? Para Cartago, né? Ensinou retórica e gramática, tanto no norte da África como na Itália. Ficou conhecido como filósofo e teólogo de Hipona. Polemista, né, ou dogmático, né? Capaz, pregador de talento, administrador episcopal competente, teólogo notável. Ele criou uma filosofia cristã da história que continua válida até os dias de hoje em sua essência. Amém? Então, aqui nós estamos diante de um dos maiores pais da igreja, que é Agostinho. E a sua literatura, ela está até hoje, né?
Entre os seus materiais muito importantes está a Cidade de Deus, né? Que ali fala sobre a igreja, né? A cidade dos homens. Então ali fala sobre tudo, sobre a fé cristã, né? Mas principalmente sobre a igreja, como que a igreja mais ou menos tem que ser na terra. Ele tem um livro também, A Santíssima Trindade, um livro que eu comecei a ler, mas não terminei ainda, que é muito extenso, né? E ele tem um outro livro também, As Confissões, né? As Confissões de Agostinho. Então, isso são obras literárias de grande valor para a cristandade. E eu quero dizer para os irmãos que aqueles que almejam a teologia de nível acadêmico, eu acredito assim que é obrigatório ler os pais da igreja primeiro. Tem que ler os pais da igreja. E depois ler os reformadores. Irmãos, a maior obra literária que a igreja tem, toda a sua vasta história. Estou falando de literatura, né? Isso começou com o apóstolo Paulo, aqui nas Escrituras, que é o maior doutrinador do Novo Testamento. Mas a maior produção literária vem os pais da igreja depois com a Reforma Protestante, no século XVI e XVII. Nunca se produziu tanto como foi nesses períodos da igreja. Irmãos, eu quero aqui deixar um pouco, né, sobre esse panorama geral. A gente não pode abordar muita coisa, gostaríamos de fazer isso, mas quem sabe em outra oportunidade nós vamos acabar fazendo isso. E eu quero deixar aqui essa reflexão. Desculpe. E, irmãos, busquem essas fontes, busquem saber sobre esse período da história da igreja. Eu desafio os irmãos a buscarem esse conhecimento. Vocês vão ficar admirados, vocês vão ficar edificados na fé, porque a vida desses homens é algo tremendo. E só para falar para os irmãos que eles não são lembrados como praticamente, tanto os pais da igreja como os reformadores, eles não são conhecidos pelo que eles produziram em si, mas eles são conhecidos pelo que eles defenderam e creram e pela sua piedade de Deus. Se vocês vão estudar sobre a vida desses pais da igreja, vocês vão ver que eles eram homens assim, que muitas vezes até, vocês não tiveram um coração bem fervoroso, vocês vão até se escandalizar com a vida desses homens, porque tem muitos que eles eram bem depravados, mas vocês vão ver que realmente eles se converteram a Deus e eram homens piedosos. Eram homens que nem nós. Muitas vezes até acho que mais pecadores que nós. Mas a graça de Deus os alcançou. Amém? Então, estudar a história da igreja é isso aí, né? É conhecer como Deus trabalha durante a história e como Deus ama a humanidade em todas as suas épocas durante todos esses anos. Alguém se está me assistindo aqui hoje, essa noite, está olhando esse estudo. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus ama você. Venha para os braços de Jesus o mais rápido possível, né? Observe o testemunho, né, desses homens, os testemunhos dos homens da Bíblia, né? Pecadores assim que você dizia, esse homem não merece o céu. Mas Cristo foi lá e pegou todos eles, assim como pegou eu e a todos os meus irmãos que estão nessa comunidade cristã. Você é de Deus, amém? Venha para Deus porque você tem um chamado, você é eleito em Cristo Jesus. Quero deixar aqui essa noite, né, deixar esse estudo para os irmãos refletirem, e como é muito importante nós estudarmos a história da igreja, porque ela é muito rica em testemunho e como que Deus trabalha durante a história. Amém? Quero fazer uma oração com os irmãos, agradecer por esse tempo. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero, Senhor Deus, te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade, e o Senhor proporcionar que nós venhamos estudar exatamente sobre essa matéria. Sabemos que tudo aquilo que nós fizemos aqui não é conforme a nossa vontade, mas é a inspiração do Teu Espírito Santo que nos conduz a fazer a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Portanto, eu te peço nessa noite, nesse dia, e todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, abençoe. Acrescente a fé no coração de cada irmão. Acende a chama, Senhor, da vocação missionária, do propósito no coração dos teus filhos. Não deixe eles tristes, mas alegre os vossos corações, porque grande é o chamado que o Senhor tem para os teus eleitos, os teus escolhidos,
assim como o Senhor chamou esses homens, os pais da igreja, e o Senhor tem chamado até hoje os teus eleitos na igreja que nós estamos hoje na face da terra. Há muitas pessoas para serem salvas, muitas pessoas para serem vocacionadas para a igreja, vocacionadas para o mundo, para ser chamada para trabalhar aonde quer que o Senhor queira mandar nesse mundo, Senhor. Nos hospitais, nas escolas, no trabalho, nas famílias, Senhor, como pais de família, como mães. Tudo isso é a vocação, é o chamado do Senhor. Usa a igreja do Senhor, continua usando as nossas vidas. Abençoa teu povo. E eu quero te pedir mais uma vez, Senhor, cura os enfermos. Cura os enfermos, Senhor, no meio dessa pandemia. E abençoa, Senhor. Cura todos, em nome de Jesus. Também, Senhor, abençoa os nossos irmãos que trabalham na área de saúde. Protege e guarda eles, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, aqueles que trabalham na área da segurança pública, aqueles que estão expostos, Senhor, nos seus trabalhos a essa pandemia, que o Senhor os guarde, os proteja em nome de Jesus, Pai. Guarda os seus familiares, se por acaso eles foram afetados pela pandemia, cura eles em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço. Nós como igreja, nós clamamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo